Hoje nós começamos uma série que nós estamos com muita expectativa dela. Eu preguei uma palavra dessa, acho que foi logo depois da pandemia, quando nós começamos a vir para a igreja, ainda com máscaras. E nós demos naquela época o nome da palavra de prisioneiros da esperança. E aí no nosso planejamento de início do ano, nós decidimos fazer uma série só com esse tema. E eu acredito muito que Deus tem algo para ministrar ao nosso coração. Você pode dizer amém por isso? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: hoje é o dia que Deus irá te libertar de uma mentalidade escrava. E aí, irmãos, a arte que nós fizemos para essa série, ela pode ter várias conotações, e uma delas é... Você não quer vir aqui chamar, não? Vem cá. Os Youngers podem descer para o seu culto, que hoje vai ser com... É a Camila que está ali, é? A Camila está lá atrás. E essa arte, então, ela pode ter algumas conotações, e a primeira delas é levar a cada um de nós a uma libertação. Diga, libertação. E ela também traz no sentido de que, quando nós estamos prisioneiros nas mãos de Deus, verdadeiramente nós somos livres. E eu queria ler um texto com os irmãos, que está lá em Zacarias, capítulo 9, do verso 11 ao verso 13. Zacarias, capítulo 9, do verso 11 ao verso 13. Diz assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Verso 12 e verso 13 novamente. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Nós nunca podemos achar que a Bíblia ela foi escrita e o que está escrito na Bíblia não tem propósito. Primeiramente no versículo 11, quando diz assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. E aí, antes de nós avançarmos, eu preciso contextualizar os irmãos sobre Sião. Sião, ele é mencionado primeiramente lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 7. Quando Davi, ele conquista a cidade de Sião, e ele então passa a chamá-la de cidade de Davi. E historicamente se diz que a vitória de Davi foi um feito histórico, porque ele conquista Sião entrando pelos canais subterrâneos que havia ali, e ele então pega os inimigos numa expressão bem coloquial nosso, de calças curtas. Inesperadamente, então, ele entra pelos canais subterrâneos e ele conquista aquela cidade. Aquela cidade, na verdade, era uma fortaleza,
mas existia dentro de toda a cidade uma fortaleza que era a fortaleza da fortaleza, digamos assim. E você vai ver isso, e eu não vou ler todos os textos, mas se você quiser anotar, você vai ver isso em 1 Reis 8:1, 1 Crônicas 11:5 e 2 Crônicas 5:2, falando dessa conquista de Davi. Depois, Sião, ela vai ser usada também como cidade de Jerusalém, a terra de Judá e o povo de Israel como um todo. E eu quero ler esse texto que está no livro de Isaías, capítulo 40, verso 9. Isaías, capítulo 40, verso 9. Diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Então aqui Sião deixa de ser colocado como uma cidade territorial, e ele passa a ser chamado então como a cidade de Jerusalém. Jeremias capítulo 31, verso 12, também vai nos dar uma conotação do que significa Sião. Jeremias capítulo 31, verso 12. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. E o que a gente precisa entender, então, voltando para Zacarias, é que o texto de Zacarias é um texto messiânico. Ele é um texto que está apontando para Jesus, e principalmente quando Jesus viria para resgatar o povo de Deus. Mas existe um texto lá em Hebreus que vai nos dizer que Sião é figuramente chamado também de povo de Deus. Está lá. Antes de ler o de Hebreus, eu quero ler de Isaías 60:14. Está dando para projetar aqui, que eu não estou vendo? Está projetando? Não está projetando a letra aqui, não? Isso é sinal que os irmãos têm que trazer Bíblia para a igreja. Amém? Nunca confie no telão. Ele pode falhar na hora que você mais precisa. Quem tem celular aí, se você tiver a Bíblia no seu celular, você abra. Isaías 60:14 diz assim: Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Então, agora deu? Então Sião aqui está sendo chamada como povo de Deus, a cidade de Deus. Agora olha só o que diz Hebreus capítulo 12, verso 22. Hebreus capítulo 12, verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Sião, então, aqui é comparada com a nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 14, verso 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome do seu pai. Agora Sião também está sendo figurada como a nova Jerusalém. E por último, 1 Pedro capítulo 2, verso 6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa,
e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Voltamos agora então para o texto lá de Zacarias. Zacarias capítulo 9, verso 11 e 12. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Nós então podemos, ao analisar essas passagens e verificar que Sião, ela deixa de representar a cidade de Davi, e como esse texto de Zacarias é um texto messiânico, que está apontando para Jesus vindo resgatar o seu povo, nós podemos dizer que esse texto de Zacarias diz respeito a mim e a você. Eu acho que os irmãos não entenderam. Esse texto então de Zacarias, ele diz respeito a mim e a você. Você pode dizer amém por isso? E nós vamos então ver, principalmente no versículo 11 e 12, mas eu te aconselho a ler desde o versículo 9 até o versículo 17, para você entender todo o contexto, que há aqui uma guerra entre dois mundos. São duas culturas. Primeiro é a cultura de Sião, que representa uma cultura de um povo que é estabelecida a partir de atos divinos e de um poder sobrenatural que é derramado sobre o povo. Mas também representa a figura de uma cultura que foi muito forte na época de Zacarias e que vai ser depois fortalecida na junção de dois impérios, que é a cultura grega, que é considerada o berço de toda a cultura da humanidade. Mas depois, no tempo de Jesus, aqui no tempo do profeta Zacarias, era um tempo onde a cultura grega era muito bem estabelecida, por isso que ele fala aqui que os filhos de Sião vão destruir os filhos da Grécia. E possivelmente esse texto aqui está falando de uma vitória que não é citada na nossa Bíblia comum. Possivelmente esse texto está falando da vitória dos Macabeus contra os Seleudas. Depois eu falo aí e eu dou cola para os irmãos. Mas foi uma vitória onde os Macabeus, com um grupo pequeno de guerreiros, eles vencem então os filhos da Grécia. Na época de Jesus, já não era mais o apogeu do Império Grego, agora era o Império Romano. E ele se funde então com o Império Grego e ele é chamado de Império Greco-Romano. Só que, às vezes a gente analisa as coisas muito para o lado espiritual e deixamos de analisar por um contexto histórico. Por que é que Jesus foi tão resistido naquela época na figura humana? Porque naquela época, os imperadores, eles tinham uma conotação quase que de deuses. E eles então operavam na sociedade também determinando crenças. E a cultura grega, ela nasce com muita força, da onde ela tira alguns homens que sobressaíam na sua cultura e transformam esses homens então em deuses. E eles dizem então que esses homens eram seres especiais, mas que tinham uma divindade que operava sobre eles. Quando vem o Império Romano, os imperadores daquela época, eles então pegam essa cultura para si, levando os imperadores a uma figura quase que de deuses. E os imperadores da época de Jesus, eles começam a se sentir acuados, porque eles achavam que Jesus estava construindo uma plataforma para se tornar um imperador. Por isso que há uma resistência muito grande com a pessoa de Jesus, para tentar destruí-lo, porque ele se tornou uma ameaça, não porque ele era o Filho de Deus. Ele se tornou uma ameaça porque eles achavam que o objetivo principal dele era se tornar um imperador. Então, o que a gente vê nesse contexto da história de Zacarias
É uma guerra de duas culturas sendo travada dentro da nossa mente, que está nos dizendo o seguinte: ou eu acredito no aspecto natural da vida, ou eu ando pelo sobrenatural. Ou eu acredito que a vida é um mero destino do acaso, ou eu vou acreditar que eu sou filho de Deus e mesmo com as adversidades que eu passe, Deus sempre vai ter um propósito de transformar aquilo em algo para me levar ao propósito maior que Ele tem para mim. Então, irmãos, acreditar nas promessas de Deus vai contra essa cultura que vem desde lá de trás, que me ensina a racionalizar tudo. Ser um prisioneiro da esperança é ir contra o aspecto natural da vida. Ser prisioneiro da esperança é acreditar que mesmo diante das circunstâncias que me cercam, eu posso acreditar que algo sobrenatural vai acontecer na minha vida. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: algo sobrenatural vai acontecer com você. Então esse é um texto que está falando de mim e de você. E quando a gente pega o texto de Isaías que nós lemos, capítulo 60, verso 14, e o verso 22 também vai dizer isso, ele fala que nós somos o Israel de Deus. E porque somos o Israel de Deus, ele vai nos levar então a dizer o seguinte: olha, se você é o Israel de Deus, o seu padrão de pensamento, o padrão que governa a sua mente, não pode ser o padrão da Grécia, não pode ser o padrão natural. O seu padrão de pensamento tem que ser o padrão do reino dos céus. E aí, irmãos, se somos filhos da esperança, se somos filhos da promessa, se somos prisioneiros da esperança, nós precisamos entender que o padrão que governa a nossa vida é a palavra de Deus, não o mundo. E aí você vai ver em toda a Bíblia homens que passaram por aquele contexto do Império Romano na época de Jesus. E você vai ver então esses homens lutando contra esse padrão de pensamento. E um texto que é muito conhecido pela maioria de nós, está lá em Romanos capítulo 12, verso 1, aonde Paulo vira para a igreja de Roma e diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Era Paulo dizendo para aquela igreja de Roma: olha, o Império Romano vai levar você a andar pelo natural. O Império Romano vai ensinar você a viver dentro do aspecto natural. Mas o reino de Deus, você precisa configurar a sua mente para pensar de uma maneira diferente. E aí, historicamente, logo depois da morte de Jesus, os apóstolos são levantados, mas por causa do medo de Jesus e pelo que ele representava como ameaça, houve uma perseguição enorme contra os cristãos, não apenas contra os apóstolos. Mas se você for analisar historicamente, todos os apóstolos, com exceção de um, foi torturado e com uma morte muito trágica naquela época. Por quê? Porque eles viram que os apóstolos também eram uma ameaça para o Império Romano. E aí, começou então uma perseguição contra os cristãos daquela época. E somente depois, lá na frente, Constantino, ele vai se levantar para tornar o cristianismo uma religião oficial. E lá no edito, é o mais comum, ele é chamado de Edito de Milão, é onde tem um concílio ali, e eles então determinam que o cristianismo poderia ser aceito e poderia então ter a liberdade de culto, voltando a ser praticado. Porque Constantino então ele vai legalizar os cultos nas igrejas que eram estabelecidas naquela época. Mas o período de Cristo até o Edito de Milão, que se eu não me engano é 311 ou 313 pós-Cristo, ele foi um período de perseguição para os cristãos. E aí, coincidentemente, Zacarias se levanta antes de toda essa época para se levantar como uma voz profética e dizer algo muito interessante. O Senhor suscitará
os filhos de Sião. O Senhor suscitará os filhos de Sião. Sabe o que significa, de acordo com o Aurélio, a palavra suscitar? Promoverei, provocarei, causarei algo, motivarei, originarei e acarretarei. Essa é uma palavra que Deus está dizendo para nós nessa manhã. Eu vou suscitar os filhos de Deus nesta época. Eu vou levantar homens e mulheres. Eu vou promover filhos aqui neste lugar. O Senhor está nos promovendo, ó Sião. Você pode dizer amém por isso? Então, irmãos, nós precisamos entender que se o texto de Zacarias é um texto messiânico, se o texto de Zacarias diz respeito a mim e a você, o que Zacarias está dizendo é o seguinte: olha, Deus vai levantar os filhos de Sião para lutar contra os filhos da Grécia. Deus vai levantar os filhos de Sião para lutar contra um padrão de racionalidade. Deus vai levantar os filhos de Sião para provocar uma guerra contra uma mentalidade humana e racional, aonde nós seremos levados e desafiados a pensar no sobrenatural. O nosso objetivo, então, é dizer para você que é na casa de Deus, que é na fortaleza de Deus, que é na cidade de Davi, que nós somos cheios de esperança. Então, o que eu posso te dizer nessa manhã é que, ao estar na igreja, você precisa ser provocado a ter o seu coração cheio de esperança. Você pode dizer amém por isso? Eu não sei porquê, irmãos, mas no seminário eles nos ensinam que todo pastor tem que mandar você repetir para a pessoa que está do seu lado. É uma matéria que a gente aprende no seminário. Então, vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: hoje Deus vai te encher de esperança, de fé e de certeza. Coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Aqui, então, é um lugar de você ser cheio de esperança. Aqui é um lugar de você acreditar que mesmo quando você não emite nenhuma nota de faturamento durante um ano, no final do ano, você pode emitir uma nota que vale para o ano todo. Você pode dizer amém por isso? Aqui é o lugar de você sair acreditando que mesmo que qualquer médico esteja sentenciando você a algo tão ruim, o seu coração pode acreditar que Deus tem algo bom para realizar na sua vida. Aqui é o lugar de você acreditar que mesmo que as circunstâncias estejam dizendo o contrário, Deus pode levar você a acreditar que amanhã será um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos falando de pessoas que não abandonam sua confiança, que não importam as circunstâncias, elas continuam crendo e enfrentando os seus gigantes. Nós estamos falando de pessoas que vão esperar em Deus. E eu quero te pedir algo. Não falte o culto de domingo que vem, não. Mesmo se você morrer, venha, dá um jeito de vir. Porque domingo que vem eu vou falar sobre a verdadeira paz que habita no coração de uma pessoa. E eu vou falar sobre o significado da palavra shalom, que significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Se eu fosse você, eu não perdia. Aí Zacarias começa o verso 11 dizendo o seguinte: por causa da aliança, diga, por causa da aliança. Você só vê a fidelidade se manifestando na sua vida se você tem convicção da aliança que você tem com Deus. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: você está em aliança com Deus? Está ou não, irmãos? Quem é casado aqui, levanta a mão. Fica com sua mão levantada. Vamos fazer um teste aqui. Você permaneceria casado com essa pessoa se o seu cônjuge dissesse para você o seguinte: olha,
cumpra toda a sua parte na nossa aliança, mas eu não garanto que eu vou cumprir a minha. Quem permaneceria casado? Ó. Vou mudar a pergunta. Se você soubesse antes do casamento que aquela pessoa não cumpriria a aliança, quem aqui se casaria? Mudou agora? Por que a gente é assim com Deus? Por que com Deus a gente quer que Ele cumpra toda a parte que lhe é devida, mas nós não precisamos cumprir a nossa parte? O Danilo hoje começou o culto falando algo muito importante. Vamos estudar uma... Cadê o Danilo? Talvez a gente crie ali um painel ali, né, para o que você veio oferecer. Porque a gente tem uma mentalidade de culto vindo da cultura grega, romana, de que nós vamos para um culto para receber algo. Mas no culto você vai para quê? Oferecer, entregar. Se ao finalizar esse culto ficasse alguém ali, pode até ser eu, que sempre fico ali no final, perguntando para você o contrário da pergunta do Danilo. O Danilo falou que ao subir ali na escada tivesse um painel ali escrito, o que você veio oferecer. Se no final do culto ao me despedir de você, eu te perguntasse, o que você entregou? O que você me diria ali no final do culto? O que você entregou? Porque, irmãos, essa cultura de vir para a igreja só para receber algo, ela é uma cultura de escravo. Ela é uma cultura de alguém que acredita que Deus é aquele que está à nossa disposição para nos abençoar de qualquer forma. E aí nós precisamos então entender que por causa da aliança que nós temos, Deus suscita os filhos de Sião. Por causa da aliança que temos com Ele, então Ele nos levanta e nos usa para destruir uma cultura de escravidão. Ele nos usa para destruir uma cultura onde nós somos limitados para não viver a vida abundante que Deus tem para nós. E aí então nós precisamos entender que eu só sou cativo da esperança, eu só sou prisioneiro da esperança se eu tiver a convicção de quem é que está me aprisionando. Porque o sentido de ser prisioneiro da esperança é você entender que quando eu volto para a fortaleza, quando eu volto para a minha casa, eu sou fortalecido ali, não no sentido de ser impedido de viver uma vida abundante, pelo contrário, é na fortaleza que eu sou cheio de esperança para acreditar que coisas maiores Deus vai fazer, que coisas sobrenaturais Deus vai fazer, e que não há nada impossível para o Deus que nós conhecemos. É nisso que nós temos que acreditar, irmãos. E nós precisamos sair daqui na segunda-feira dizendo para as pessoas que estão à nossa volta: eu acredito na esperança. Eu acredito que Deus pode mudar qualquer situação da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós acreditamos em milagres. Você está numa igreja que acredita em milagres. Você está numa igreja que ainda vai experimentar coisas grandes no sentido de milagres sobrenaturais. É uma redundância, né? Milagre ele já é sobrenatural. Mas é levar você a acreditar que mesmo diante das maiores lutas que você esteja enfrentando, Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado para mim cumprir o meu currículo do seminário e dizer para ela o seguinte: há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro, meu querido. Há esperança para você, há esperança para a tua casa, há esperança para a tua família, há esperança para o teu emprego, há esperança para a tua empresa. Coisas grandes o Senhor pode fazer na sua vida, coisas grandes o Senhor pode fazer na sua casa, coisas grandes o Senhor pode fazer por você e através de você. Se você querer nisso, diga amém. E eu coloquei isso aqui em letras garrafais, que é para que você saia daqui bem convicto do que eu vou te dizer agora. Deus dará significado às coisas absurdas que já lhe aconteceram. Deus dará, Esther, significado às coisas absurdas que já te aconteceram.
Sabe o que é isso? É Deus dizendo para você, Esther, eu posso pegar uma tragédia e transformar ela numa grande oportunidade para te usar e envergonhar o teu inimigo. Não desista, porque tem hora que você olha e fala assim, será que está valendo a pena? E o Senhor está te dizendo, eu estou de olho em você, Esther. Eu estou de olho em você e eu estou dizendo para você, não desista, porque ainda chegará o tempo de uma glória absoluta sendo derramada na sua vida e você será usada na sua geração. É nisso que nós acreditamos, irmãos. É num Deus que pega as tragédias da vida e transforma elas em oportunidades para manifestar a glória dele através de nós. É o Deus que é capaz de pegar, desculpa a expressão, as desgraças que nos acontecem e nos levar a triunfar sobre elas e a dizer, grande é o meu Deus. Grande é o Senhor da minha vida. Grande é aquele que me liberta. Grande é aquele que me salva. E deixa eu te dizer uma coisa, não permita que o inimigo pegue o seu passado e te escravize no seu passado, levando você a acreditar que por causa daquilo que você foi no passado, você não pode ser usado nas mãos de Deus. Não! Mesmo diante de um passado negro, tenebroso, sujo, lamacento, Deus pode vir e não há nada que o sangue de Jesus não possa purificar, não há nada que o sangue de Jesus não possa lavar, não há nada que o sangue de Jesus não possa libertar, e quando Ele lava, e quando Ele limpa, nós nos tornamos alvos, tão brancos como a neve, e Ele olha para nós e diz, não há pecado algum, não há dolo nenhum, porque o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. E aí, irmãos, eu só posso dizer para você que está chegando um novo tempo para a nossa vida. Está chegando um novo tempo para esta casa, está chegando uma nova estação. E aqueles que nele acreditarem, e aqueles que nele esperarem, não serão confundidos, não serão envergonhados. E aí eu quero ler um texto. Aliás, eu vou ler 2 textos. Salmo 40, do verso 1 ao verso 4. Eu queria muito que você agarrasse essa palavra para a sua vida, dizendo, é para mim, eu recebo, e eu tomo posse em nome de Jesus Cristo. Salmo 40, do verso 1 ao verso 4. Esperei, diga esperei. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga espere. Diga espere, não desista, espere. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. Sabe o que eu vejo nesse texto, irmãos? É quando alguém que estava perdido no lamaçal, é quando alguém que estava num poço de perdição, Deus o arranca de lá, Deus o tira desse poço e Deus coloca ele numa alta rocha. E só o fato de Deus fazer isso, sabe o que acontece? Muitos verão essas coisas e confiarão no Senhor. Só das pessoas que te conhecem, olhar para você de onde você saiu e onde Deus está colocando você, elas vão passar a confiar em Deus, porque elas vão ver que a sua vida é um verdadeiro milagre. A sua vida é a verdadeira promessa de Deus se cumprindo. A sua vida é uma manifestação de glória. E essas pessoas vão olhar para você e vão também confiar no Senhor. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, do verso 11 ao verso 14.
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Eu vou ler agora na Bíblia a mensagem, esse mesmo texto. Olha só. Sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de você. Não te abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual vocês anseiam. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, vocês me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vos vou decepcionar. É o decreto de Deus. Ele não nos decepciona. Você pode fechar os olhos? Você pode colocar a sua mão no seu coração e dizer: Ele não me decepciona. Fale mais uma vez, diga: Ele não me decepciona. Bom, aqui está falando que eu só tenho mais 8 minutos. O meu relógio parou, era 11 horas. Então isso significa que eu tenho mais meia hora, ok? Meu relógio parou. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Espere grandes coisas de Deus e você vai ter grandes coisas de Deus. Espere pequenas coisas de Deus e você vai ter pequenas coisas de Deus. Tudo seja feito conforme a vossa fé. Diga assim: tudo que Deus me der. Não, fale como quem tomou café da manhã, como quem comeu o meu bolo ali embaixo. Diga assim: tudo que Deus me der, eu vou tomar posse. Vai vir para minha mão e eu vou viver a vida abundante que Ele tem para mim. Eu recebo tudo que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Pode dizer amém por isso? Eu quero terminar, embora eu tenha muitas coisas aqui. Eu só tenho isso mesmo? Tá? Quantas horas? Eu quero ler um texto para mostrar para você que Deus não age só no individual, mas Deus precisa de uma fé coletiva para crer na esperança para um povo. Êxodo capítulo 17, do verso 8 ao verso 15. Êxodo capítulo 17, do verso 8 ao verso 15. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés
edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Deixa eu te dizer algo para terminarmos. Numa fé coletiva, nós precisamos ter uma fé extravagante para acreditar que as guerras que venceremos serão vencidas debaixo de uma direção de Deus. Vem cá, pastor José Luiz e pastor Leopoldo, os pastores mais velhos da igreja aqui, por favor. Olha só o que esse texto está nos dizendo, irmãos. Primeiro, o que acontece? Moisés dá uma ordem para Josué e fala para ele: vai para a guerra. Vai lutar contra os amalequitas, porque Deus vai nos dar a vitória. O que Josué fez? Obedeceu. Mas chega um ponto que Moisés sabia que a vitória passaria por ele. Ele mesmo não estava lá na batalha, mas ele sabia que a vitória passaria por ele. O que ele faz então? A Bíblia não fala que ele orou, a Bíblia não fala que ele ficou gritando, a Bíblia só fala que ele fez o que, irmãos? Eu estou exagerando, irmãos? Olha aqui, ó. Quando Moisés levantava a mão e gritava em alta voz, Israel prevalecia. É isso que está escrito? Verso 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Isso aqui dá para a gente tirar tanta coisa. Moisés sabia muito bem quem ele representava. Moisés sabia muito bem a autoridade que ele tinha. Mas Moisés sabia, acima de tudo, a quem ele carregava. Então o que Moisés fazia? Erguia as mãos. Quando ele erguia as mãos, Josué lá na batalha, o que ele fazia? Triunfava. Quando ele abaixava as mãos, o que acontecia? Deixa eu te dizer uma coisa. Se seu irmão não estiver bem, essa igreja não está bem. Mas se o seu irmão estiver bem, essa igreja estará bem. Então, muito mais do que preocupar só com as minhas guerras, eu também preciso me preocupar com as guerras dos outros. Mas os dois aqui também tiveram um papel muito importante. Isso mostra que essa guerra não foi instantânea. Isso mostra que não foi uma guerra rápida, possivelmente durou dias essa guerra. O que aconteceu naturalmente falando? Os braços cansaram. O que eles fizeram? Mandaram pegar uma pedra que nada mais é do que uma cadeira. Pôs ele sentado, mas as mãos tinham que estar erguidas. Segura aqui a mão. Deixou de ser uma vitória de um homem só e passou a ser a vitória de um corpo, de um povo. Nós precisamos entender que ser prisioneiros da esperança não é uma luta individual, é uma luta de uma igreja que precisa estabelecer uma cultura que, desde o momento que você pisa naquela escada até o momento que você vai embora, e durante a semana, participando das reuniões, participando dos GRs, ligando, mandando mensagem, você precisa dizer para o irmão que está do seu lado: você não está sozinho. Você não está sozinho. Sabe, tem muita gente que está morrendo porque está sozinha. Tem muita gente que está sendo atacada e ela está só. E eu quero te dizer nessa manhã que a palavra de Deus para nós nessa manhã é: você não está sozinho. Sheila, você não está sozinho. Paulo, você não está sozinho. Erlene, você não está sozinho. Márcio, você não está sozinho. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: você não está só. Tem uma igreja que te sustenta. Tem uma igreja que tem uma mentalidade
de reino, tem uma mentalidade de Sião, que diz para você: agindo Deus, quem impedirá? Basta o levantar das mãos para que os amalequitas sejam destruídos. Não pense você que é por causa de coisas grandiosas. Basta uma atitude, às vezes pequena, como o levantar de uma mão. Você pode ficar de pé aí no seu lugar, por favor? E você pode, de uma maneira muito sem vergonha, mas com muito respeito, fazer o que esses dois aqui estão fazendo. Pegue no braço aí de alguém, com muito respeito, peça licença, e apenas levante o braço dessa pessoa. E ao levantar o braço dela, diga para ela: você não está só. Você não está só. Conte comigo. Conte comigo. O medo não vai nos parar. O medo não vai nos parar. Podem levantar muitos gigantes, mas nós venceremos essas guerras. Sobre o trono. Não, é só eu que vou baixar a mão, você fica com a mão levantada. Acredite, meu irmão, Deus está dizendo para você nesta manhã: eu estou agindo, eu estou entrando na sua batalha, eu estou entrando na sua guerra, e eu estou dizendo para você: chegou um novo tempo, chegou uma nova estação. Ele vai nos dar restituição em dobro, Ele vai fazer com que os nossos inimigos sejam destruídos. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado, comece a declarar: Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a vitória, Deus vai fazer você vencer sobre as batalhas da sua vida, Deus vai fazer você vencer sobre as guerras que você está enfrentando, Deus vai fazer você vitorioso. Você não está só, meu irmão, você não está sozinho. Deus se levanta na sua vida nessa manhã, Deus se levanta por você, está dizendo para você: creia, creia, eu estou no controle de tudo, eu estou no controle de tudo, eu estou agindo, eu estou agindo, eu estou agindo.